Luiz Castro, em entrevista, elogiou o técnico Arthur Jorge e falou sobre o momento do Botafogo. Essa situação sobre o Luiz Castro é interessante porque sempre gera um debate, né? Inclusive, eu queria até perguntar para você que está me assistindo aqui. Qual é o seu sentimento em relação ao Luiz Castro? Indiferença? Você ainda tem raiva por ele ter largado o Botafogo no ano passado? Deixa aí nos comentários, eu quero ler bastante a opinião de vocês, porque toda vez que a gente fala sobre o Luiz Castro gera aí um debate, né, com opiniões diferentes. Vamos falar disso nesse vídeo. Já temos o trio de arbitragem definido para a partida contra o São Paulo e também o trio de arbitragem lá do jogo do Palmeiras contra o Fluminense. Vamos falar sobre isso aqui também. E vamos falar do Pachuca no Mundial, né, no Intercontinental. O Botafogo ainda tem aqui uma decisão de Campeonato Brasileiro, mas o Pachuca, que está sem jogar há bastante tempo, já está no Catar, cara. Próximo adversário do Botafogo no Intercontinental já chegou por lá. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também no canal do Medeiros. Olha aí, fala meus amigos! Tem vinheta nova, estavam me cobrando. Medeiros, cadê a vinheta nova? Né? Tira esses gols antigos aí, eu quero algo novo, né? Eu quero algo de agora, né? Porque na minha vinheta antiga tinha ali o gol do Túlio, tinha o gol do Maurício, né? Tinha alguns lances épicos da história linda do Botafogo, que não, óbvio, não vai se apagar, mas a gente estava, né, querendo atualizar um pouquinho esses gols, né? Então eu fiz essa nova vinheta aí, essa nova introdução com os 3 gols do Botafogo no jogo contra o Atlético Mineiro, que fez o Botafogo ser campeão da Copa Libertadores da América. E quem sabe aí eu não vou atualizar de novo, né, na semana que vem, para tentar colocar algum lance aí do jogo de domingo, né, com o título do Campeonato Brasileiro, se tudo der certo, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos lá, vamos falar então sobre os assuntos que eu comentei no início desse vídeo aqui, começar falando sobre o Arthur Jorge e o Luiz Castro, que elogiou o treinador do Botafogo, né? O Luiz Castro, que deu uma entrevista, né, parabenizando o Botafogo pelo título da Copa Libertadores da América, e aproveitou, né, para elogiar o Arthur Jorge. Abre aspas então para o Luiz Castro, ex-treinador do Botafogo. Sobre o Botafogo, quero dizer de forma clara e cristalina que o Arthur Jorge é o grande obreiro da conquista da Libertadores. E está a um passo de conquistar o Campeonato Brasileiro, com um staff muito forte que o envolve. Uma torcida que é uma apaixonada pelo futebol e que merece tudo aquilo que está a acontecer. Eu fiz aquilo que tinha que fazer quando cheguei ao Botafogo e como faço nos outros clubes a quais chego. Dou o meu máximo e o meu melhor durante o tempo que lá estou. Estou feliz pelo momento que o Botafogo está a viver e desejo-lhes o máximo de felicidade para o presente e para o futuro. Me sinto uma gota muito pequenina naquilo que é o oceano de vitórias do Botafogo neste momento. Completou o Arthur Jorge, né? Com muita humildade, né? Elogiou o Luiz Castro, no caso, né? Completou o Luiz Castro. Ele acaba falando que ele se sente ali uma gota num oceano de vitórias. Foi muito humilde, elogiou o Arthur Jorge, treinador do Botafogo, né? Eu não queria me estender muito não, mas é sempre uma notícia quando o Luiz Castro fala do Botafogo, principalmente porque ele está citando o Botafogo, mas acabou saindo na capa aí de todos os sites essa entrevista do Luiz Castro, né? Ele que está livre no mercado, está sendo cobiçado aí até por alguns times brasileiros, mas aí acabou falando do Botafogo, parabenizando o Botafogo, parabenizando o Arthur Jorge, e falou também sobre a torcida, né? Elogiou a torcida, o Luiz Castro, né? Uma parte da torcida aí que não gosta aí do Luiz Castro, principalmente pela saída dele, né, no meio da temporada do ano passado, mas que eu acredito muito que as coisas, elas têm um destino para acontecer, cara. Não é possível. Tudo que aconteceu em 2023 parece que fez com que o John Textor investisse mais, né, que desse ali
uma chacoalhada na situação. O Botafogo em 2023 não contratava igual contratou em 2024. Então, talvez o que aconteceu em 2023 ali tenha dado mais gana aí do John Textor em 2024 investir mais, contratar um Almada, contratar Luiz Henrique, né? O Botafogo não era um clube que pagava 20, 25 milhões de euros em jogadores em 2023. O Botafogo pegava mais oportunidades de mercado. Então, tudo que aconteceu em 2023 também, eu acho que acabou sendo um pouco da história, né, para trilhar esse caminho de 2024, o Botafogo conseguir fazer essa temporada aí realmente vencedora, né? Essa temporada que culminou aí no título de Copa Libertadores e que nesse final de semana pode adicionar mais um título a essa temporada mágica do Botafogo. Então é isso, tá? A palavra do Luiz Castro falando sobre o momento atual do Botafogo e falando também sobre o Arthur Jorge, treinador do clube. Vamos falar então sobre o trio de arbitragem. Isso é sempre um assunto que gera polêmica, né? O Botafogo e São Paulo será apitado por Anderson Daronco. É impressionante, a CBF ela não tem nenhuma criatividade, né? É sempre os mesmos árbitros apitando os jogos do Botafogo e os jogos do Palmeiras. Quando não é o Daronco, é o Ramon Abate Abel ou então o Wilton Pereira Sampaio. Não foge desses três. No jogo passado foi o Abate Abel, agora é o Anderson Daronco que vai apitar Botafogo e São Paulo. E lá no jogo Palmeiras e Fluminense, Ramon Abate Abel será o árbitro que vai apitar o jogo. O Abate Abel, lembrando que tinha sido suspenso pela CBF, porque no jogo Palmeiras e Fortaleza, o Ramon Abate Abel acabou errando muito em favor do Palmeiras. Então, qual é o prêmio que ele ganha? Apitar Palmeiras e Fluminense na última rodada. É impressionante, a CBF não acerta uma, cara. É impressionante isso. Porém, o Botafogo tá 100% com o Daronco, né? O Daronco apitou 4 jogos do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. 4 vitórias, 1-0 sobre o Corinthians, 1-0 sobre o Palmeiras no Newton Santos, 2-1 sobre o Corinthians no Newton Santos e 1-0 sobre o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Então, que continue então 100% de aproveitamento do Botafogo quando o Anderson Daronco apita. Beleza? Então é isso, a gente passou pelos principais assuntos até o momento, né? E vamos terminar falando sobre o Pachuca, que é o adversário do Botafogo no Intercontinental, né? Ele chegou nesta sexta-feira ao Catar para a disputa do Intercontinental. O Botafogo enfrentará o Pachuca na próxima quarta-feira, às 2 horas da tarde, no estádio 974, lá no Catar, esse estádio que foi aí utilizado na Copa do Mundo de 2022, pelo Derby das Américas, valendo uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes, beleza? Então o Botafogo vai viajar no domingo, depois do jogo contra o São Paulo, para se apresentar na segunda-feira lá no Catar, visando esse jogo de quarta contra o Pachuca. O Botafogo vai num voo fretado, esse voo vai ter uma única parada ali no Marrocos, né? E depois do Marrocos segue para o Catar, onde o Botafogo jogará o Mundial de Clubes, beleza? Então é isso, gente. Qualquer informação a mais, a gente volta aqui para conversar com vocês. Aproveito para pedir para você se inscrever na KTO, a nossa querida KTO, patrocinadora aqui do canal do Medeiros, né? Aproveite para fazer a sua aposta. Lembrando, proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, somente uma aposta recreativa, e apostar no Botafogo tá se dando bem, né? O Botafogo realmente, para quem gosta de fazer aquela fezinha no Botafogo, esse ano está sendo um ano perfeito para você apostar no Botafogo. KTO, cada jogo é único. Olha o QR Code aí na tela para vocês se cadastrarem, ou então, se você quiser, acesse o link que está na descrição. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu!